Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações. Não esqueçam de, por favor, nos seguir em nossas outras redes sociais. Progland, Facebook, Prog_Land, Instagram, no nosso Groover, caso você produz ou conheça alguém que produz música, nos envie o seu material para o Groover, Prog_Land. E por fim, não menos importante, nos siga no nosso site proglandmusica.wordpress.com. Lá vocês têm resenhas exclusivas de novos lançamentos da música progressiva, também resenhas de shows e etc, alguns eventos que a gente faz em cobertura, e também resenhas, também entrevistas, na verdade, exclusivas, que não vão estar aqui no nosso canal, mas vão estar lá publicadas com nomes da música progressiva nacional e internacional. proglandmusica.wordpress.com, né? O link para tudo está aqui na bio. E por fim, mas não menos importante, por favor, ajudem a apoiar a Progland através da nossa campanha que nós estamos fazendo via Pix, progtalk2112@gmail.com. 5 a 10 reais mensais, vocês ajudando de grão em grão, de um pouquinho em pouquinho, a gente consegue arregimentar um dinheiro aqui para contratarmos um editor de vídeo, termos mais vídeos postados em menos tempo, e também a gente atualizar também o nosso site. Muito em breve também nós vamos implantar políticas de membros, né, de novos de conteúdo exclusivo para membros. Introdutório feito. O vídeo de hoje é um daqueles vídeos que eu faria ano passado, mas que não deu tempo, a nossa agenda simplesmente não comportou a feitura desse vídeo no ano passado. Então a gente está publicando alguns vídeos de rebarba de 2025 agora, no início de 2026, como resultado disso, né? E esse álbum eu faria ano passado em homenagem do Dave Cousins, né? Ele tinha 85 anos. O Dave Cousins é um dos nomes principais, claros, da música progressiva, foi integrante do The Strawbs, e ele faleceu, salvo engano, de uma doença que ele já tinha há um certo tempo, e enfim. E eu faria esse vídeo ano passado de homenagem a um álbum específico dos Strawbs, né? Mas eu acabei não podendo fazer, e etc, por toda essa questão do calendário e etc. E agora eu tô fazendo aqui. O vídeo de hoje é dedicado aos 50 anos de um disco importantíssimo da carreira do The Strawbs, e um tanto subestimado, de uma das fases mais emblemáticas do grupo, né, que é o Ghosts, de 1975. Eu vou contar a história, um pouco dos bastidores desse álbum, fazemos uma análise faixa a faixa desse trabalho, que é um dos trabalhos símbolo de um dos períodos mais prolíficos e mais populares até do The Strawbs, né, que foi a fase, entre aspas, progressiva deles na EM Records, né, a partir dali, principalmente do Bursting at Streams em diante, né, que tem uma das formações também mais celebradas, a segunda formação clássica considerada por muitos fãs da banda, né, que tem o Dave Cousins, o Dave Lambert na guitarra e também nos vocais, junto com o Cousins, o Chess Kronk no baixo, o Rod Combs na bateria e o John Hawken nos teclados e sintetizadores. Mas antes de eu falar desse álbum, falar de todo esse período, das inspirações, do que era a banda na época, a gente, claro, tem que fazer um panorama bem geral, e bem geral mesmo, da história do The Strawbs, né? A história do The Strawbs começa lá em 1963, na região de Strawberry Hill, em Londres, quando o Dave Cousins, o próprio Dave Cousins, junto a um colega dele que era também músico ali
em ascensão e etc, e que os dois já tinham gostos comuns em música na região, e principalmente no período em colegial em que eles estiveram juntos, que foi na região ali de Twickenham. Tony Hooper, né, eles já nessa época, já nesse período, eles já tiveram a ideia de formar uma dupla, muito inspirados pelo folk, pelo blues e pelo R&B. Os dois decidiram levar a vera o sonho de se tornarem músicos já nessa época, e os dois ali, sem a presença de outros músicos, iniciaram esse sonho por si próprios mesmo, e formaram uma dupla chamada Strawberry Hill Guys, ou Strawberry Hill Boys, né, que algumas fontes também divergem sobre o nome da banda. O fato é que existem registros, né, tanto em fotos como até em áudios muito mal gravados e etc, e disponibilizados em documentários e coisas do tipo do Strawbs, né, de que o grupo nesse início se chamava Strawberry Field Boys e Strawberry Field Guys também. Eles utilizaram ambos os nomes, né? E entre esse período de 63 e 64, eles se tornaram uma dupla muito crescente na cena ali de bares e na cena de casas de shows em Londres e principalmente também nos Estados Unidos, onde eles eventualmente fizeram alguns poucos shows, embora a banda fosse baseada e digamos que 90% da sua atividade em termos de shows e apresentações fosse na Inglaterra e no Reino Unido, né? Junto com o cenário ali do folk, do bluegrass ali dos anos 60, eles acabaram ganhando uma estabilidade em termos de popularidade dentro dessa cena mais underground, crescente, efervescente da música inglesa ali do início dos anos 60. Não tardou para que já entre 1964 e 1965 a dupla inclusive gravasse uma sessão para a BBC e fizesse alguns programas de emissoras de rádio locais e outras até emissoras afiliadas à própria BBC, voltadas a veículos e a programas musicais, né, onde eles demonstravam demos de suas produções, de suas composições, junto a uma série de outros nomes crescentes ali da música e etc, e por aí vai, e até nomes consagrados, né? Geralmente esses programas nos anos 60 eles faziam espécie do que a gente chama de pau de sebo em termos de programação, né? Eles reservavam um período da programação ali a novos nomes ou a envios de demos por artistas, enquanto fazia ali uma outra parte dedicada a artistas consagrados ou artistas em ascensão, mas que já tinham um certo público, como o caso dos Beatles, ou dos Rolling Stones ou The Kinks, né? E justamente por eles já estarem incluídos nas programações desses veículos, eles inclusive chegaram a fazer shows de abertura e etc, né? Justamente para alguns desses eventos mais fechados e etc, que incluíam várias bandas e artistas, de aberturas a esses nomes. Então, já nesse período entre finais de 63 e 64, início de 1965, que foi um período de quase 2 anos que eles estiveram muito efervescentes e muito ativos nesse circuito, eles fizeram shows de abertura para alguns nomes, como os próprios The Kinks, Herman Hermits, Manfred Mann, incluindo a primeira formação dos Rolling Stones, antes deles já gravarem o disco de estreia deles, mas na época que eles já estavam empresariados lá pelo Andrew Loog Oldham e por aí vai. Em 1965, a coisa foi começando a ficar um pouco mais profissional, e eles, que eram uma dupla e que tinham alguns músicos contratados, ganharam uma nova audição do baixista Ron Chesterman, e já entre 1965 e 1966 o grupo juntou ali poucas economias que eles tinham, porque eles eram músicos, entre aspas, de bares e etc, para já começarem a gravar uma demo mais profissional de suas músicas, né? Dentre essa demo que existia, que
que o número exato de composições dessa demo ela varia em termos de fontes, mas algumas fontes dizem que foram 15 composições, outras dizem que foram 20, né? Como a demo tinha uma duração de um disco padrão, 35 a 40 minutos, e a dupla, e agora na verdade um trio, era um trio muito de folk mesmo, folk de raiz, eles não tinham nem bateria, nem percussão nesses shows, né? E músicas mais curtas mesmo, dava tranquilamente para eles terem feito uma demo de 15 composições e etc. E enviaram para algumas gravadoras. A gravadora Decca quase chegou a assinar com os integrantes, mas acabou que ali não chegaram ao acordo para assinarem naquele momento. E que no final de 1966 e etc., quando a banda já estava começando as vias de inclusive já estar perto de conseguir um contrato de gravação, eles mudaram o nome para The Strawbs, como uma abreviação para Strawberry Hill, por um motivo até um pouco particular, porque um dos olheiros, entre aspas, e supostos empresários que eles já estavam ali sondando para tentar alguma coisa pro grupo e etc, né? Tinha gostado muito do som deles, mas achava o nome do grupo muito ruim e um nome muito longo, né? E como eles precisavam fazer algumas concessões, fazer alguns ajustes, né, de imagem, de som e etc, para eles efetivamente entrarem em estúdio, uma das mudanças sugeridas foi a escolha do nome, né? Então Dave Cousins, ele procurou fazer um nome mais curto, mas que preservasse muito do nome original, até por uma questão estratégica, porque eles já tinham muitos shows já, entre aspas, vendidos, era um nome conhecido da cena efervescente ali do folk independente, porque a banda não tinha gravadora e eles não tinham um disco propriamente, né? E embora eles já tivessem um repertório muito forte, então ao invés de adotarem um nome do zero e muito distinto do que eles já tinham, eles preferiram uma abreviação do nome que eles já tinham, né? O Dave Cousins, em particular, que sempre foi o cara que tomou as decisões no The Strawbs, até porque ele veio a ser o único membro remanescente de todas as formações. Então, quando a gente fala muito do eles, né, a gente fala muito da presença da figura do Dave Cousins, que sempre tomou desde o início ali, embora tivesse a figura do Tony muito presente, mas depois da saída do Tony, a partir ali do Grave New World, que a gente vai chegar lá, o Dave Cousins meio que assumiu a bola e sempre assumiu a bola das lideranças e das decisões artísticas do grupo. Ele sempre foi um cara de muita visão, de um olhar para além da composição em si, do lado que o artista tem que fazer, mas também da indústria e etc, da maré ali, dos momentos em que o grupo deve estar mais propenso a vender seus discos, a fazer as coisas da melhor forma e por aí. Esse período de transição do grupo entre 1966 e 1967, houve um momento muito importante desse início da carreira dos Strawbs, que é uma coisa que muitas poucas pessoas lembram. E quando esse fato é lembrado, ele não é muito falado da maneira correta como efetivamente aconteceu, que foi a participação da Sandy Denny, ícone, uma das vozes mais icônicas do folk britânico, cantora solo, e uma das cantoras, né, integrante de uma banda seminal, que foi o Fairport Convention, outra banda que a gente vai fazer vídeo aqui muito em breve, que eles merecem demais, né? A participação da Sandy Denny com The Strawbs em um período da trajetória inicial do grupo, que foi entre 1967, naquele ano mesmo, né? Que a Sandy Denny, ela era uma cantora também ali da cena folk, efervescente, underground e etc. E ela
no final de 66 e no início de 1967, ela estava fazendo uma série de mini residência, o que também era comum e etc, porque geralmente os donos das casas, eles procuravam ter artistas fixos ali, até pela quantidade de público que esses artistas arregimentavam. Os próprios The Strawbs também foram fixos de residências, entre aspas, semanais, ou em alguns casos até mensais, em alguns bares, em alguns locais e etc. E a Sandy Denny, ela estava fazendo uma residência numa famosa casa de shows que foi o Troubadour, né, em Earl's Court, né, que é uma das regiões, na época, e sempre foi, muito propensa justamente a esse movimento efervescente inglês e etc. Sempre foi um lugar que sempre foi um celeiro de grandes nomes, de novos nomes principalmente, né? E ele viu um show dela, uma apresentação dela, e se apaixonou pela voz da Sandy, né? A Sandy já conhecia os caras e etc. E dentro de pouquíssimo tempo os dois estabeleceram uma relação, né? Até que o Dave Cousins convidou a Sandy para participar de shows conjuntos com The Strawbs. E eles fizeram uma pequena turnê conjunta, o trio do Ron, do Tony e do Dave, junto com a Sandy Denny, né? Vale lembrar uma coisa muito importante: a Sandy Denny, ela não era integrante do The Strawbs, né? Ela foi convidada pelo Dave a integrar a banda full time, mas ela preferia estabelecer, pelo menos nesse primeiro momento, o nome dela solo, né, nessa cena, para com que ela eventualmente também ganhasse um contrato e etc, como cantora solo. Nesse período ela gostaria mais de ser uma espécie de singer-songwriter, né? Depois ela veio adotar isso, mas ela também participou de bandas, obviamente, como Fairport Convention, como eu tinha falado. Então, nesse início e todo esse período dessa colaboração, a Sandy Denny era algo separado, à parte, um combo junto com The Strawbs, tanto para a apresentação desses shows quanto para a feitura de um álbum. Sim, já através da Sandy Denny, da popularidade dela, foi através dessa harmonia, dessa fusão desses dois talentos gigantes que surgiu o primeiro contrato de gravação do The Strawbs, né? Que foi através de uma gravadora, um selo bem furreca da Finlândia, a Sonnet Records, que era uma gravadora bem independente que eles arregimentaram ali um contrato através de um dos olheiros que estava em uma viagem para a Inglaterra e etc. E acabou que também esse selo era um selo de músicos mais independentes, até músicos mais experimentais e etc. E essa sinergia das apresentações da Sandy Denny com os caras dos The Strawbs chamou a atenção desse cara, e até que eles viajaram para a Finlândia para gravar um disco, que veio a ser um álbum lançado. Sim, esse também é um outro mito que também é feito, de que esse álbum nunca foi lançado na época. Esse disco foi lançado no mercado finlandês sob o nome de All of Our Own Work, de 1967, que é um disco colaborativo da Sandy Denny com os caras do The Strawbs. O disco ele foi gravado em 2 dias, num anexo de um cinema, que havia um estúdio de gravação lá, que era um estúdio inclusive de gravação de jingles, não era um estúdio nem profissional, né? Os integrantes foram para lá, eles levaram as composições deles e etc. O repertório do The Strawbs praticamente inteiro, salvo engano, foi assinado pelo Dave Cousins nesse trabalho, com uma composição da Sandy Denny, né? E eles arregimentaram alguns músicos de apoio, um percussionista para gravação, porque a banda não tinha baterista nessa época, e também eles separaram, né? E aí foi por parte do pessoal da gravadora mais 2 dias para a feitura de algumas orquestrações no disco. Esse álbum acabou saindo
no finalzinho de 1967, numa divulgação muito mambembe. Esse disco, ele teve uma divulgação bem local mesmo. Eles chegaram a negociar uma tentativa de distribuição desse álbum para a Inglaterra, que era o mercado principal deles, mas infelizmente eles acabaram não conseguindo. E com a falha dessa distribuição, entre aspas, internacional, porque eu tô lembrando, eu confundi, da Dinamarca, na verdade, não faria muito sentido você ter uma dupla de artistas e nomes que estavam em ascensão ali na cena folk inglesa, mas que tinham um disco lançado só na Dinamarca e lançado de uma maneira extremamente amadora, quase anônima, vamos assim por dizer, né? Então acabou que a parceria entre a Sandy Denny e os caras do The Strawberries acabou encerrada ali mesmo naquela época e etc. E acabou que esse álbum só saiu na Inglaterra e em parte da Europa, e mesmo assim uma divulgação não muito extensa, até porque esse álbum nunca foi lançado com a autorização plena dos artistas, em 1973, quando a Sandy Denny já estava com a carreira dela estabilizada e os caras do The Strawberries já estavam até em outra fase, mais distante inclusive do folk. Tanto o Dave Cousins quanto a Sandy Denny, eles não se opuseram na época ao lançamento desse disco, que foi lançado inclusive sob uma outra gravadora, que era uma gravadora que comprava massa falida e outras gravações de gravadoras de sucursais, inclusive, que não tinham sido lançados e etc. e que estavam, entre aspas, nos arquivos dessas gravadoras, geralmente lançamentos de artistas bem mais desconhecidos e etc, ou lançamentos não finalizados e etc, em masters tapes, obviamente, de artistas que estouraram posteriormente, mas primeiras gravações e etc, né? Inclusive, grande parte do material dessa gravadora, né, desse selo, na verdade, foi distribuído sem muita autorização e etc, o que rendeu alguns certos processos por parte de determinados artistas perante o selo, né? O que não foi o caso do All Out On Work, até onde eu sei, até onde eu pude pesquisar, né? E esse disco só saiu em 1973, oficialmente na Inglaterra e etc. É um disco bem honesto, um disco de estreia com boas composições, que já mostrava um pouco do live artístico, muito parnasiano, mas ao mesmo tempo muito sentimental e muito lírico do trabalho do Dave Cousins, que veio a se aprimorar propriamente nos discos do The Strawberries. Depois desse disco de estreia, dessa experiência na gravadora da Dinamarca, né, ele já no final dos anos, já no final do ano seguinte, em 1968, o grupo conseguiu finalmente um contrato de gravação com a I.M. Records, né, a famosa gravadora do Herbie Alpert e do Jerry Moss, etc. Estavam procurando alguns nomes, principalmente nomes do pop europeu, para fazerem parte do casting, etc, porque eles já tinham feito um apanhado, digamos assim, do casting mais americano, a gravadora americana, no início daquele ano, e naquela sessão final eles estavam procurando nomes mais europeus e etc para fazer parte do casting, e nomes de gêneros musicais que estavam em ascensão na época, incluindo, claro, o folk. E eles já em finais de 1968 assinaram de vez com a I.M. Records, e em 1969 lançaram seu disco de estreia, né? O disco de estreia ele já apresentava muito bem toda a verve de um folk muito bem tocado, muito bem composto, de temas românticos, referências históricas e observações cotidianas do próprio Dave Cousins. Esse trabalho foi produzido pelo Gaz Dudgeon, que veio a ser produtor dos discos. Ele produziu inúmeras pessoas, mas ele se tornou notório por produzir, a partir dos anos 70, os grandes discos do Elton John. Salvo engano, ele foi produtor de todos os álbuns até mais ou menos ali o Blue Moves ou
ou a Single Man e por aí vai, e com uma assistência de produção de outro produtor icônico, que é o Tony Visconti, né? Esse disco de estreia, ele é um disco mais tradicionalzão de folk, uma instrumentação bem esparsa e por aí vai, só do Dave Cousins, do Tony Hooper e do Ron Chester mesmo, mas esse disco tem algumas participações bem bacanas, como a participação do John Paul Jones nos arranjos e também no baixo do disco. Ele era músico de estúdio, vale lembrar, na época. E a participação do Nick Hopkins no piano, de músicas, claro, de destaque dele. Eu destaco duas que são muito notórias e sinalizadoras do futuro da banda e da evolução sonora que o The Strokes passou a ter, incorporando elementos mais neoclássicos e progressivos na sua música ao cursar dos trabalhos seguintes, onde eles foram se eletrificando, digamos assim. Foram The Man Who Calls Himself Jesus e a faixa de encerramento do disco, The Battle, que é uma música que veio a ser, como o próprio Dave Cousins disse, o meu primeiro pequeno épico, fecha aspas. O trabalho da banda ali se intensificou, agora eles tinham um disco e etc, e eles já conseguiram fazer uma turnê ali, entre aspas, na Inglaterra, já em casas maiores, agora como artistas de uma estatura um pouco mais, digamos assim, estabilizada, ainda que a banda estivesse no seu decolar, eles estavam iniciando carreira. E em 1900 para finais de 69 e 70, né, a IM também liberou um pouquinho mais de dinheiro para os integrantes e etc, dado ao ótimo desempenho artístico do disco, né? Eles gostaram muito do resultado artístico do repertório do álbum e etc, e principalmente viam nos The Strokes um ponto de evolução. A banda foi muito bem investida pela gravadora nesse início e também depois, né, a partir ali da fase do Hero and Heroine, do próprio Ghosts, que a gente vai falar e que é o objeto principal desse vídeo, eles tiveram muito desse investimento. E esse investimento, claro, rendeu a gravação da banda na Dinamarca em finaizinhos de 69 para o seu segundo álbum, Dragonfly, né, que teve partes também finalizadas em Londres, eu acho que, salvo engano, no Morgan Studios ou qualquer coisa que o valha. Esse disco, produzido inteiramente pelo Tony Visconti, o Gaz Dudgeon já não estava mais produzindo para a banda, pelo menos para esse álbum naquele momento, né. Esse disco já apresentou ainda mais o rebuscamento do grupo em busca de um som mais avançado e com maiores influências para além de um folk, de um bluegrass tradicional, né? Como elementos até da própria música clássica, da música indiana e principalmente da crescente e da nascente música progressiva. Isso ficou particularmente notório no que a gente pode dizer que é o grande clássico desse álbum, que é a música The Vision of the Lady of the Lake, que é uma música, um épico de 11 minutos de duração, com elementos sinfônicos e etc, que apresentou à banda a participação de um notório músico de estúdio da Inglaterra na época, que veio a ser, logo assim que o disco saiu, os integrantes se encantaram pelo trabalho dele como tecladista e etc, como pianista nessa música, porque o trabalho dele de piano é lindo, espetacular nessa música, que foi ninguém mais, ninguém menos que Rick Wakeman, que na época já tinha feito trabalhos de sessão para o David Bowie e para outros nomes na Inglaterra, incluindo o próprio Elton John, né? Já para a feitura desse álbum, esse álbum veio a ser o último álbum com Ron Chesterman, que tocou baixo acústico, inclusive, né? E esse álbum também teve a participação momentânea da Claire Dance no violoncelo, que era uma musicista de estúdio inglesa, e também uma outra musicista que participou da primeira turnê deles pós-disco de estreia em 1969. Ela era uma instrumentista que veio a acompanhar o The Strokes em discos futuros, mas como sideman. Então esse álbum ele tem ela como full member, como uma integrante na época e etc.
E nos discos seguintes ela volta, nos discos seguintes em que ela participa, que não são todos, ela volta mais para a função de orquestradora em algumas das músicas e não mais como uma integrante fixa. Todas essas músicas desse álbum são feitas pelo Dave Cousins, com exceção de uma música, né, que foi feita pelo Tony Hooper. Eu não vou me lembrar o nome dela agora. E esse álbum ele teve uma grandíssima divulgação por parte da banda, maior. A IM Records gostou muito do álbum e também ajudou a divulgação desse trabalho, mais ainda do que o disco de estreia. E em 1970, ainda em 1970, o grupo entrou para sua formação clássica, já para turnê. O baterista Richard Hudson seria o primeiro baterista full-time da banda. John Ford no baixo, substituindo o Ron Chesterman, que tinha saído do grupo e etc. Já nessa época. E com a efetivação do próprio Rick Wakeman nos teclados, e principalmente por causa do Wakeman, né, que se apresentava já nessa época com uma capa e um visual muito vitoriano, e pelo arsenal de órgãos e de um grande piano e um mini Moog, um sintetizador Moog, que ele utilizou para ajudar inclusive nas chamadas orquestrações intrínsecas dos arranjos das músicas que a banda já tinha no seu repertório, do que o Dave Cousins estava compondo e inaugurando na estrada, porque ele já apresentava novas músicas antes mesmo de gravá-las em estúdio, né? A banda começou a chamar muita atenção na Inglaterra, principalmente o Rick Wakeman. Quando os resenhistas de vários veículos e etc., da Melody Maker, ou até outros veículos até estadunidenses que se locavam parte da sua equipe para a Inglaterra para cobertura de shows e para cobertura de apresentações de bandas de rock, de folk, de música popular inglesa, né? Ficaram muito impressionados com não só o talento do Rick Wakeman, mas com aquela banda toda, né, que tinha um repertório muito afiado musicalmente, de muita qualidade musical. Era um folk muito rebuscado, mas era um folk com elementos muito barrocos, mas que mesclavam com elementos pop, às vezes um tanto neoclássicos, mas com toques muito sutis de psicodelia, e que formavam nessa amálgama um repertório muito tênue entre a sofisticação, o lado mais roots do folk, e ao mesmo tempo também a crescente orquestração, a complexidade que a música pop e o rock já estava sofrendo naquela época com a música progressiva. Então The Strawberries vai ser uma das grandes bandas ao vivo da Inglaterra daquele ano de 1970. Se vocês analisarem, é muito difícil até, né, por causa de questões históricas, documentos, os cachês deles eram um dos mais altos nesse período na Inglaterra, junto com o ELP, que era uma banda que estava começando. E em parte por causa do equipamento do novato Rick Wakeman, mas principalmente por causa da reputação de palco. Até por causa da presença de palco do próprio Rick Wakeman, canal de pianos, órgãos e do seu Moog, que fazia um efeito muito forte no palco. Os integrantes também já nessa época investiam em gelo seco também para dar essa dramaticidade, e eles investiram em outro sistema de iluminação também nos seus shows entre as músicas para ajudar na dramaticidade, né? E foi muito importante a entrada desses dois membros, do Richard Hudson e do John Ford, que eles ajudaram um processo que o Dave Cousins sempre teve desde o início, de eletrificar, dinamicizar o som da banda para além de uma estética mais folk purista. Esse processo de eletrificação foi dando um certo descontentamento no Tony Hooper, que veio a depois sair da banda. E já nessa época o The Strawberries lançou mais um disco, que é um disco ousado para a época. Eles apostaram nessa questão da alta promoção dos shows para fazer um disco inteiro de composições inéditas, com uma regravação de uma música do disco de estreia,
baseado nessa reputação dos shows. Então daí veio Just a Collection of Antiques and Curios, né, lançado em 1970. Esse disco, um dos trabalhos seminais do folk progressivo. Aqui a gente já vê uma banda mergulhada em arranjos mais densos, em arranjos com elementos sinfônicos, mas deixando muito forte a vertente barroca e a vertente folk do seu som, né, e em composições fenomenais como Antique Suite, que para mim é o grande destaque do trabalho, Song of a Sad Little Girl e a faixa de encerramento, Where's the Dream of Your Youth. O disco teve uma repercussão muito grande, etc, né? Ele alcançou o top 30 da parada inglesa e fez com que o aumento das vendas dos shows do The Strawbs também fosse muito grande. A carreira do Rick Wakeman ficou muito em evidência na Inglaterra a partir do final de 1970 e início de 1971 por causa desse álbum e etc, e da imagem, das imagens promocionais que eles utilizavam para promover o disco e por aí vai, né? Incluindo uma peça solo dele, Temperament of Mind, que foi incluída no disco, né? A nova versão de Where's the Dream of Your Youth, né, para esse disco, para mim, mostra claramente a evolução sonora que o The Strawbs estava nessa época. Ainda assim, em 1971, já no início do ano, Rick Wakeman já esboçava um certo esgotamento ali com a banda, já queria sair. O Dave Cousins, inclusive, algum tempo depois, já na época e etc, né, e ele admite isso em entrevistas posteriores, de que ele nunca assimilou muito bem a saída do Rick Wakeman do The Strawbs, justamente depois do lançamento do Just a Collection, porque ele sentiu com que o Rick Wakeman, que era também mais novo ali dos caras e etc, né, ele era muito jovenzinho, tinha 21, 22 anos, ele sempre assimilou que o Rick Wakeman teria embarcado no grupo como uma tentativa de se autopromover e abandonar os caras, largar os caras depois que ele conseguiu a autopromoção que ele queria, né? E foi uma questão que deixou inclusive a relação entre ele e o Rick Wakeman, assim que ele saiu, meio estremecida por causa disso. Porém, algum tempo depois, eles acabaram se reconciliando e etc. E o Rick Wakeman, incluindo os filhos do Rick, o Adam e o Oliver, tocaram com The Strawbs e etc. E tiveram uma relação muito próxima, né, desde então, a partir dos anos 70 mesmo, né, essa impressão ela durou mais na época, ali no auge da saída dele, depois do disco From the Witchwood, que foi lançado em julho de 71, que também é um dos ápices do movimento do folk progressivo e que mostrou muito bem a sinergia desse quinteto do Dave Cousins, do Tony Hooper, do Rick Wakeman, do John Ford e do Richard Hudson, né? E dentro desse disco eu destaco 3 grandes músicas, né? A faixa título, Witchwood, a faixa de abertura, A Glimpse of Heaven, que é uma das minhas músicas favoritas dos Strawbs, e também uma outra música chamada The Shepherd Song, que eu acho uma música muito boa. Ainda assim, esse álbum e todos os outros valem a oitiva total. Finais de 1971, logo depois do lançamento do disco, né, da metade pro fim do ano, o Rick Wakeman saiu do grupo e ele recebeu logo a oferta do Yes e entrou pro Yes logo em seguida. E junto com a saída do Rick Wakeman, houve um período muito difícil, mas um período muito importante pro Dave Cousins como compositor, que aí esbarra diretamente no que a gente vai chegar aqui no Ghosts, que é o disco que a gente vai falar nesse episódio. Que é o período em que o Dave Cousins, né, ele tava muito, entre aspas, desanimado com o grupo e etc. É um período em que a gravadora, logo depois da saída do Rick Wakeman, chegou numa vibe, o que vocês vão fazer, o que vai ser do futuro do The Strawbs e por aí vai. E já nesse período, ele esboçou pro disco seguinte, que foi o Grave New World, de 72, uma chave, uma espécie de matriz de estilo composicional, que ele já estava desenvolvendo, mas que veio a ser uma matriz de estilo composicional para os discos do The Strawbs a partir desse período,
né? Que veio a ser uma espécie de um repertório muito calcado em algumas letras românticas e também letras muito analíticas de questões sociais, tanto questões psicológicas da juventude dos anos 70 e por aí vai, da juventude hippie também, principalmente, mas questões também sociais, das questões dos movimentos de direitos civis, dos direitos das mulheres e etc. O impacto que esses movimentos tiveram e tinham na sociedade naquele momento e etc. E também reflexões muito literárias sobre o comportamento e a reação de nós humanamente, etc., e as nossas emoções perante esses movimentos e perante essas características da dualidade entre o social e o emocional, o romântico nas nossas vidas. E veio a ser uma espécie de base, de fio condutor da sua composição para grande parte dos trabalhos dessa época de eletrificação maior do som. Brave New World, inclusive, é um disco em que isso foi feito, né? Ele teve uma inspiração muito grande do I Ching, né? Que foi o livro que o Tony Visconti deu para ele num período em que ele estava precisando meditar sobre o futuro da banda depois da saída do Rick Wakeman. E esse disco tem um trocadilho excepcional com a frase Brave New World, inspirada no trabalho do Aldous Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, de o Sepultura do Novo Mundo, né, o Grave New World, né, esse lado muito crítico, muito cínico dele, e também desse momento de desânimo, de desconfiança, de análise do que era aquele mundo, né? Será que aquele admirável mundo novo era realmente um admirável mundo novo? Era um admirável mundo novo onde ele estava passando por um período onde estava sofrendo pressões da gravadora, admirável mundo novo onde a gente estava tendo a guerra do Vietnã, a gente estava na beira da crise do petróleo, estava prestes a se desenrolar ali o escândalo de espionagem do governo americano, Watergate, etc. Então tem esse lado muito de desconfiança e etc, mas ao mesmo tempo que o disco mantém alguma espécie de lado onírico e lado também sonhador e reflexivo sobre a vida e sobre as nossas relações com as pessoas, né? É um dos clássicos da carreira do The Strawbs, particularmente é o meu disco favorito deles, né? O Rick Wakeman foi substituído pelo Blue Ever, né, nesse disco, um disco fenomenal. Infelizmente o álbum veio a ser o último disco com a participação do Tony Hooper. Ele já estava bem descontente com a eletrificação do som do grupo, e o Grave New World, logo depois que o disco saiu, ele chegou pro Dave Cousins e anunciou a saída dele. Ele foi substituído pelo Dave Lambert, que veio a ser o parça do Dave Cousins, né? Foi uma perda de um parça muito importante, porque ele fundou a banda com o Cousins, mas ele ganhou um outro cara que foi muito fundamental para a história do The Strawbs, que foi o Dave Lambert e etc, né? E que junto com o Blue Ever, o John Ford e o Richard Hudson, né, que permaneceram do Grave New World, eles gravaram entre finalzinho de 1972 e lançando no início de 1973 o Bursting at the Seams, o disco que representou de vez a entrada do The Strawbs numa eletrificação completa do seu som, né? E esse disco teve um grande sucesso que foi Part of the Union, que rendeu inclusive a banda a aparição no Top of the Pops. O The Strawbs nunca teve tão popular quanto em 1973, ainda que o disco, claro, apresente canções progressivas e etc. Teve essa música como grande hit single do álbum, também uma outra canção muito famosa deles, Lay Down, também desse álbum. Apesar disso, temos grandes composições como Down by the Sea, Storm Down e Tears and Pavement, que é também uma das minhas músicas favoritas desse trabalho, que representam muito bem o trabalho multiparte progressivo de diferentes sessões e diferentes melodias ajambradas em uma composição e etc, muito bem arranjada, com elementos clássicos e etc, e elementos mais prog mesmo, tradicionais e consoantes ao que outras bandas mais progressivas gigantes da Inglaterra já faziam na época. Ele pavimentou o caminho
para essa nova era do grupo e etc, né? Part of the Union também foi uma música que teve muita popularidade porque ela foi adotada não oficialmente, né? Porque não houve uma intenção para isso, mas ela acabou sendo adotada por grupos sindicalistas dos partidos dos trabalhadores ingleses. E o Dave Cousins, ele se tornou muito... Ele diz que é uma honra, que foi uma honra para ele como compositor e etc. Embora essa música, ele tenha participado da composição, essa música foi creditada na versão original pro Richard Hudson e pro John Ford e etc. Ele não reclamou esse direito e etc. Porque da ideia inicial que ele teve da composição, o Richard Hudson e o John Ford, eles aprimoraram a coisa ali ao ponto de a versão final eles serem basicamente creditados como autores, né? E eles dois e a banda sempre disse que se ficou muito orgulhosa com a participação, com a adoção dessa música por parte do movimento e etc. E também essa música veio a ser uma trilha não oficial em 1975 de um dos referendos que foram feitos para verificar ali a saída do Reino Unido da União Europeia. Na época o Reino Unido permaneceu, eles permaneceram e etc. lá até o Brexit ali de 2016, né, que teve esse referendo mais recente. Mas na época também essa música foi utilizada por alguns movimentos que eram movimentos unitaristas para com que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Mostra o live da banda com as questões sociais e as questões politizadas por parte dessa música. Depois do lançamento do Bursting at the Seams, também houve um outro racha no grupo. O próprio Richard Hudson e o John Ford, eles queriam investir em outras vertentes mais comerciais do seu som, fazerem outras músicas no estilo de Part of the Union, mais para regimentar um público do mainstream para a banda, enquanto o Dave Cousins queria investir numa eletrificação sonora, claro, com elementos pop, mas muito calcada no elemento progressivo, que era um movimento que ele sempre teve uma admiração e etc. E foi criado um racha no grupo. Os dois acabaram saindo, dois membros que estavam nos Troubles desde 70, membros importantíssimos da trajetória do grupo, que depois também retornariam. E etc. Veio-se a configuração da formação da segunda fase clássica do grupo, né, que foi com a permanência do Dave Cousins, do Dave Lambert, ele continuou na banda, e com a entrada do Chas Cronk no baixo, substituindo o John Ford, do Rod Cumbis, do Starlers Will, que é outra banda ótima da cena folk inglesa, embora eles não sejam do folk progressivo, eles são da cena folk inglesa, né? Rod Cumbis na bateria e um tecladista, o Blue Weaver, ele também acabou saindo nesse meio tempo e etc. do grupo, com outro tecladista, o John Hawking, que foi tecladista da primeira formação do Renaissance, também tocou depois no Illusion e etc. Foi tecladista de várias outras bandas, do Spook Truth. Ele tocou com Arthur Brown, foi músico de sessão e por aí vai. E com essa formação se inaugurou para mim a segunda grande fase da banda, que resultou no Ghosts, que a gente vai finalmente falar depois desse longo prólogo. Foi o Heroin de 74, que é um disco ótimo e etc, um disco fenomenal, que mostra muito desse live, mas eletrificado, mais pop até da banda, com passagens progressivas e etc. Na época que esse disco foi lançado, muitas pessoas da crítica inglesa compararam o Supertramp, compararam o The Strawbs com o Supertramp, né? Eles eram da mesma gravadora e etc. E até pela similaridade do estilo dos álbuns e etc, né? E até um pouco das temáticas que, principalmente do Roger Hodgson, falando em si, né? Entre um dos compositores do Supertramp, que o Dave Cousins tinha no seu processo composicional com as letras e etc. Embora esse álbum tenha mostrado uma questão muito importante dessa formação, a participação ativa dos outros integrantes na feitura do material.
Conforme o som do The Strawbs foi se eletrificando, o Dave Cousins ele foi dando espaço aos integrantes para que eles compusessem mais, né, junto a ele, etc. E foi até um processo de confiança mesmo, de ter integrantes ali na banda que apostassem naquela eletrificação. E esse disco foi o ápice disso. Salvo engano, eu acho que todos os integrantes assinam composições ou assinam coautorias junto com Dave Cousins, né? Principalmente o John Hawkins e o Dave Lambert, né? O John Hawkins principalmente, Autumn eu acho que é praticamente toda dele, Shine on Silver Sun, que é um musicaço também, tem muita participação deles, se não na autoria, na titularidade da autoria, também nos arranjos e etc. Tem músicas do Rod Combs, eu acho que Sad Young Man, eu acho que também é dele, né? Heroes Theme, a própria faixa título tem muita tem a autoria do Chess Kronk, salvo engano. Então tem muito maior participação do grupo nesse processo, né, de gravação. E com esse entrosamento veio Ghosts, né? O disco ele saiu em janeiro de 75, mas ele foi gravado entre julho e setembro, agosto de 74, né? Grande parte das músicas começou a ser desenvolvida na estrada, na turnê do Hero and Heroin. O Hero and Heroin foi gravado entre finalzinho de 73, salvo engano, novembro ou dezembro, porque o disco saiu também no início do ano, mas ele saiu depois, ele não saiu em janeiro. Acho que ele saiu em fevereiro ou março, ou qualquer coisa que o valha. E já nesse período, né, no Hero and Heroin eles se estabeleceram na Dinamarca para gravação, onde pro Ghosts eles acabaram voltando para Londres, pro Reino Unido, né, para gravar grande parte do disco. Eles até consideraram passar a gravação na Dinamarca, mas a Dinamarca eles gravaram algumas demos, né, antes da própria gravação em si, né, que sempre foi um local que o próprio Dave Cousins amou estar, né, para gravação, para gravações e etc. E esse disco ele foi inspirado na época por algumas questões, né, principalmente o movimento da discussão, da agitação social que o Reino Unido vivia na época, como principalmente, claro, essa agitação social em termos de aumento do desemprego, baixa popularidade do governo, muita insegurança econômica por parte da população, que veio a ser também alguns dos catalisadores sociais para a fundação do movimento punk, né? Esse disco, esse momento, ele foi um momento importante para a concepção do disco. Live Auction fala sobre isso e etc, né? E também, principalmente, o momento em que o próprio Cousins vivia. Na época ele estava namorando a Sarah Cousins, né? Que veio a ser uma das esposas dele, salvo engano a segunda, né? E ele, na época, algumas das músicas do Ghost são dedicadas a ela e etc. São músicas muito bonitas, ele usa até elementos da própria poesia inglesa, a gente vai falar isso melhor no Faixa a Faixa, para fazer metáforas muito bem feitas sobre a relação dele com ela e etc. E coisas do tipo. E até momentos históricos também, né? Como eu tinha falado, né, esse álbum ele é muito catalisador de um momento pro The Strawbs, né? Tanto é assim que o álbum ele mantém a produção do produtor clássico dos Strawbs dessa fase, que foi o Tom Allon, que trabalhou com várias outras bandas, Pat Travers, Judas Priest. Ele produziu todos os discos clássicos do Judas Priest, né? Fora outras bandas, o Def Leppard, por aí vai. E ele já era produtor da banda desde o Bursting at Streams e produziu esse álbum também. Um fator bem curioso que aconteceu durante essas gravações, além de, claro, da mudança da banda para a Inglaterra, para eles gravarem o disco propriamente,
né? Foi um acontecimento que teve um acidente com o próprio Dave Cousins, né, pouco antes do início da primeira fase de produção do disco, de gravação em si, né, quando o Dave Cousins acabou tendo um problema na coluna, que levou ele inclusive a ser hospitalizado, devido a uma forte dor que ele começou a sentir, etc., devido a um acidente doméstico que não foi propriamente tratado, né, um pouco antes e etc., e ele começou a sentir algumas dores e etc., ao ponto de ter um dia em que ele não estava conseguindo levantar da cama e etc., e ter que ir para um pronto-socorro, e ele acabou tendo que fazer inclusive um procedimento cirúrgico para corrigir esse problema na coluna durante o período de feitura do álbum. E 2 composições foram gravadas durante o período de recuperação e o período pré e pós procedimento cirúrgico que o Dave Cousins teve que fazer, e elas têm algumas curiosidades bem interessantes sobre o processo de gravação, principalmente vocal, dele nesse período. E como eu falei, eu acho esse disco muito bom, um dos meus favoritos dele, né? Uma coisa que eu gosto muito é que esse disco ele tem um equilíbrio muito grande entre melodias palatáveis e uma sofisticação de um rock progressivo muito calcado em melodias, mas não tão calcado em virtuosismo, né? Quando a gente vê as críticas inglesas que compararam esse período do The Strawbs com o trabalho do Supertramp, com o trabalho de outros grupos como até o Electric Light Orchestra, tirando a questão ali das orquestrações, a gente entende muito bem as bases comparativas, porque as bandas elas partem de premissas similares no arcabouço musical dos seus discos e das suas composições, né? Embora aqui a gente perceba muita influência do folk, né, que sempre foi uma vertente clássica dos discos do The Strawbs, até nessa fase mais eletrificada, né, enquanto do Supertramp você tinha uma vertente mais pop, até jazzística, blues e até, né, por parte mais das influências do Rick Davies, né, e da dualidade dele com o Roger Hodgson, que era um compositor mais pop, né? Aqui você tem essas questões e etc., mas muito latentes também no próprio andamento das harmonias vocais, que sempre foram para mim um ponto alto do trabalho do The Strawbs e etc., e eu acho que é um disco muito bem feito nesse sentido. Além de, claro, a banda ter participado da gravação, né, esse disco ele tem a participação do Robert Kirby nos arranjos de coral, né, que ele já tinha também trabalhado com o grupo. Ele também trabalhou com o Nick Drake, né, e também a própria Claire, né, Claire Danes, que foi violoncelista, a Claire Denis, né, que foi violoncelista do grupo e etc., eventual colaboradora ali dos arranjos orquestrais, ela participa também em Starshine, Angel Wine. Além de, claro, das músicas, na época foi lançada como single, e ela é uma música que não entrou no disco, uma outra composição, Chains Arrangers, que era uma música do Rod Cumbis, que era baterista, e a demo do grupo, a demo da música, inclusive, tem ele nos vocais, né? E ele apresentou para a banda achou muito boa a composição. Quando eles já estavam no processo de finalização do repertório, eles já meio que já tinham decidido quais músicas iam entrar e etc, e ela acabou não entrando no disco, né? Uma pena, porque dava tranquilamente para ela entrar. O disco ele tem 40 minutos de duração, a música ela tem 4 minutinhos e etc, podia ter 45 minutos, ela poderia estar tranquilamente, principalmente eu acho que no lado A, eu acho que ela combina bem ali entre pouco antes de Where Do You Go, né? E ela seria uma ótima aquisição para o disco, mas nas versões remasterizadas ela acabou saindo, e ela acabou saindo logo depois como single, como lado B do single de Grace Darling, né? Que ela foi a primeira música lançada em compacto, né? Como música de trabalho do disco, em dezembro de 74. Né, e ela acabou sendo o lado B do single, com obviamente Grace Darling no lado A. O disco ele já abre com a faixa título Ghosts,
né, que é uma das melhores faixas de abertura de um disco do The Strawbs, uma música muito bem arranjada, muito bem composta, muito bem performada por essa formação e também que dá muito a tônica progressiva e muito sinfônica do álbum, né? A música ela é uma das músicas do disco, uma das 3 composições do disco que são divididas em multimovimentos, multipartes, algo bem corriqueiro em diversos trabalhos da história do rock progressivo, né? Eu não preciso nem ficar falando disso, porque vocês sabem muito bem, e etc. E essa música ela tem 4 movimentos, né? Chamados Sweet Dreams, Nightlight, Guardian Angel e uma reprise do tema de Nightlight que encerra a suíte, que tem quase 9 minutos de duração, né? Essa música, dentro desses movimentos, ela foi arquétipo musical, assim, harmonicamente, né? E também melodicamente, falando da música, de um crescendo muito forte sobre cada uma dessas sessões. A música, de uma maneira muito metafórica e usando muitos arcabouços líricos e referências bíblicas e literárias e filosóficas, né? A música ela narra estágios de um sonho, né? E as dificuldades que dentro desses sonhos ruins que nós temos, eventualmente traduzidos em formas de pesadelos, de como nós devemos superar esses pesadelos para continuar sonhando, e o uso dessas imagens do sonho, do pesadelo, dos desafios ali que você enfrenta enquanto você está vivendo numa outra dimensão, enquanto você dorme, são usados, claro, como paralelos para ações, para momentos da vida e para principalmente desafios que nós enfrentamos a todo tempo no nosso cotidiano e nas nossas ações que sempre estamos ali para fazermos e etc, e coisas do tipo. E eu acho uma das músicas mais ricas do álbum e etc. São referências muito bem feitas e etc. Referências muito profundas. O Dave Cousins supostamente teria escrito essa música depois de uma estadia que ele teve durante uma turnê australiana do The Strawbs, ocorrida entre 73 e 74. E o hotel que eles estavam era supostamente um hotel mal assombrado. Tipo, essa foi uma explicação que supostamente o Dave Cousins teria tido através de pesquisas. Eu não sei se é verdade, porque eu nunca não consegui encontrar no meio das minhas pesquisas o nome desse hotel e em que parte específica da Austrália ele se localiza, se é em Melbourne, se é em Canberra, enfim. Eu gosto muito dessa composição, que ela tem muito essa questão de se relacionar, as letras do Dave Cousins, com um aspecto muito filosófico dessa questão dos fantasmas do passado, dos medos internos que nós temos perante situações da vida e coisas do tipo. Eu gosto demais das referências composicionais que ele faz aqui, principalmente em termos líricos, né? Ele usa muito a imagem do anjo como uma figura de salvação mesmo, né? Ao mesmo tempo que ele coloca esse anjo guardião, como algo que nós devemos buscar dentro de nós mesmos. Claro, isso arraigado em muitos jogos de metáforas e coisas do tipo, do leão, que simboliza a própria luta de nós para nos desligarmos dos fantasmas que nos prendem a determinadas coisas que não nos fazem bem e etc, que podem ser, que na música são os pesadelos e etc, mas que a gente pode colocar o ponto de interpretação sobre momentos de virada da nossa vida e coisas do tipo, né? Claro, a referência do leão, principalmente, né? Do próprio leão de Judá, que na linguagem bíblica é um símbolo que representa a força e o poder de Jesus, né? Desse encarar, desse enfrentamento, né? A própria parte da agulha e etc, né, que o próprio Dave Cousins usa uma metáfora interessante, que eu até destaquei aqui. Eu subo por dentro da agulha em direção a uma luz, né, que é justamente
é referência, claro, à agulha, né? Ao ponto ali da agulha, que é um ponto muito íngreme de passagem e etc, mas que é um passado de que o eu lírico da música dentro desse jogo de metáforas precisa passar para encontrar a melhor forma de viver fora desses fantasmas que ele está vivendo naquele momento presente, né? Eu gosto muito dessa composição, agora falando musicalmente, né? Eu acho que ela tem um crescendo. Para mim, um dos momentos mais lindos da carreira do Dave Lambert é o solo de guitarra na sessão do Guardian Angel ali. Eu acho extremamente bem tocado. A música ela tem um crescendo, mas ela tem uma orquestração muito sutil entre momentos muito melódicos, mas momentos mais progressivos, né? O que torna com que a audição seja uma audição muito contemplativa para quem é fã de progressivo e para quem também não é muito fã do gênero ou conhece pouco sobre o gênero, né? Então eu destaco muito o trabalho, principalmente, claro, dos teclados, das orquestrações de mellotron, de piano, do próprio John Hawkins, o trabalho do Dave Lambert e principalmente o trabalho interpretativo do Dave Cousins. Ele nesse disco tá fenomenal, ele canta muito bem, né? Muitas pessoas comparam o estilo vocal dele ao Cat Stevens, né? Principalmente durante esse período, né, dos anos 70. A voz dele deu uma mudada ao cursar dos anos, como é de se acontecer, né? A voz das pessoas muda. E é muito bem feito, ele tá cantando muito bem nesse disco. E nessa música também, ele tem um arquétipo muito do storytelling muito bom. Então parece que você tá ouvindo um livro de fábulas enquanto ele canta, né? Então isso ajuda muito e torna essa composição um clássico dessa fase do The Strokes e uma grande música de abertura para o álbum. Em seguida vem Lemon Pie, que veio a ser uma das músicas de trabalho do Ghosts, né? Uma das músicas mais conhecidas, inclusive, da trajetória do The Strokes, isso falando em termos de singles e etc, desse período, né? Completamente diferente da estrutura da música da faixa título. Como eu tinha falado para vocês, né, esse período da carreira do The Strokes foi muito permeado por inspirações do próprio Dave Cousins, da vida pessoal dele, etc, e das suas relações. E Lemon Pie é uma música que ele fez em homenagem, entre aspas, à sua namorada na época, que era Sarah, que mais tarde viria a ser esposa dele. E ele usa Lemon Pie, né, a música, como a torta de limão, como uma metáfora também a uma declaração de amor indireta, claro, ao que ele sente por ela e etc e tudo mais, né? E é uma música muito melódica e ao mesmo tempo que ela tem esse lado pop, ela não é, ela embora tenha uma letra muito mais, entre aspas, bobinha, gente, vamos dizer assim, ela é uma música que funciona muito bem dentro do aspecto do disco. Ela não chega a ser uma ruptura, embora seja uma canção mais comercial, digamos assim, em comparação a outras músicas e etc, né? E ele faz uma certa alusão, né, uma certa correlação à torta de limão, ao gosto da torta de limão. Era uma das sobremesas favoritas dele, por isso que foi escrita com esse tipo de conexão, né? De como ao provar a torta de limão você tem um sabor muito gostoso, muito redentor ao que você gosta e etc, se você é fã de doce, mas ao mesmo tempo que você tem uma certa acidez. É uma sobremesa doce, mas ao mesmo tempo ela tem a acidez, o lado forte, que permeia grandes relações e permeava provavelmente a relação do Dave Cousins com a Sarah, né? Gosto muito de como essa sutileza também é muito bem feita. E ela foi lançada como o segundo single, né, do disco. Grace Darling foi o primeiro single. E o Dave Cousins, né, na ocasião, quando essa música foi lançada, perguntaram para ele, né, se era uma música de amor, se era uma música que jocosamente
falava, satirizava, parodiava canções de amor, como teve certas acusações, né? Teve algumas pessoas que veem a canção como uma canção bem ácida nesse sentido, mas o Dave Cousins fala que é uma canção de fato com sentimentos muito mais puristas do que necessariamente uma crítica, né? Algo que ele fez em outras composições do disco, né? Sobre a música ele falou, inclusive, né, em entrevista: Lemon Pie é uma música que fala basicamente sobre uma relação, sobre um amor. Ela é uma canção que é uma referencial, uma espécie de redenção minha a esse sentimento que sentia a Sarah. Gostaria de que ela fosse uma música interpretada como uma grande canção de amor, que usa uma metáfora vaudevilliana não óbvia. Fecha aspas. E essa música ela tem mesmo esse lado vaudeville, né? Ela é uma música bem pop mesmo, barroca, né? Nesse sentido, né? Muitas pessoas falam que ela é um momento bobo do disco. Eu discordo. Acho que ela é uma grande canção que funciona ali dentro desse contexto. E ela não soa muito cheesy, etc, né? Eu gosto muito das referências que o próprio Dave Cousins faz, né? Ele faz uma referência também a uma famosa rima infantil inglesa, né? Sugar and spice, all things nice, that's what little girls are made of, né? Que é açucarada e apimentada é o jeito que as meninas são e etc, né? Que é meio que uma cantiga que se utilizam ali na Inglaterra justamente para fazer essa correlação da imagem da mulher e etc, da imagem da menina perante a sociedade, enfim, né? Que ele usa isso na música, claro, de uma maneira ressignificada para falar sobre esse amor, que ele novamente ele usa a metáfora da luz nessa música, né? Se em Ghosts ele faz a metáfora da luz como um sinal para você fugir daquela situação do presente que é um pesadelo e etc, e buscar um sentido, um novo sentido para a sua vida, para um momento que você quer viver, né? Aqui a luz ela é mais do que um norte, mas sim um momento de redenção mesmo que ele tem perante aquele sentimento e perante aquela presença da Sarah, que foi a inspiração da música. Eu acho essa música muito boa e etc, né? E ao mesmo tempo que você tem essa questão, ele bota ela como essa direção, né? De que ele fala, de que ele dá esse norteamento na música anterior, mas de que coloca essa paixão também como algo norteador e importante para ele seguir esse futuro fora do pesadelo e passar a viver o sonho bom, né? Que é também referenciado na outra música e que aqui se torna-se um pouco da realidade. Então tem essa canção, a gente pode meio que num lance interpretativo até fazer uma correlação com a música anterior, embora eu não tenha confirmações suficientes de que o Dave Cousins tenha planejado deliberadamente de que essa música fosse uma espécie de spin-off da faixa anterior, enfim. O disco continua com a sua terceira música, também uma peça juntada de ideias distintas, Starshine Angel Wine, né? Eu gosto muito também dessa música, uma composição do Chess Kronk, né, que era baixista dessa formação, baixista também do The Stropes, clássico da história da banda e etc. E essa música ela é muito também oriunda dessa ideia que o grupo tinha de misturar distintas ideias para jambrar elas no formato de um pupurri ou de uma composição unitária de várias melodias distintas, né? Essa composição é um claro exemplo disso. O Chess Kronk chegou a falar numa das raras ocasiões, em raras coisas que são relacionadas de aspas sobre esse álbum, de que essa música foi juntada de uma peça antiga que ele já tinha, que era Starshine, como abertura para a música Angel Wine, que é um dos momentos mais rockers, inclusive, do disco. E Starshine é um momento mais etéreo e etc, que era uma composição que ele tinha ali da época do Hero and Heroine. Inclusive ela foi tocada em alguns dos shows, né, numa versão mais embrionária, distinta da versão do disco, com letras um pouco mais alteradas e etc. E
com Angel Wine, que veio a ser a música que realmente era uma música originalmente deliberada pro disco, efetivamente, e que ele decidiu amalgar com essa intro, né? Eu gosto muito dessa música. A introdução, eu acho uma introdução muito melodicamente perfeita, muito bem tocada e etc. Eu gosto muito da performance vocal mais sutil e etc. Essa composição Starshine, né? Ela é uma declaração e etc, né? De um eu lírico para uma pessoa amada e etc. Eu não encontrei nenhuma evidência de que o Chas Cronk também tivesse feito essa música para a esposa ou para uma namorada dele, mas é uma possibilidade, né? É uma música muito conversacional a um sentimento amoroso, como a música anterior, Lemon Pine, embora aqui seja um conversacional muito mais explícito até sobre questões amorosas e etc. Enquanto Angel Wine é uma música mais crítica, e aqui ela já abre o momento reflexivo, filosófico e etc do disco, que já inicia um pouco lá com Ghosts e etc, e nessas músicas, e principalmente no início do lado B com Live Auction, né, já retoma muito também da certa crítica social também permeada nas letras desse álbum e etc. Algumas das músicas dentro dessa parte, né, em específico, o Chas Cronk, né, e a banda como um todo quiseram fazer uma reflexão sobre o futuro e etc que nós podemos construir para a nossa sociedade como um todo e etc. E o momento que estamos agora como um ponto de crítica, de motivação para mudanças no futuro e etc, né? E em algumas das estrofes são muito claros esses laivos, né, líricos, como por exemplo: o mundo é um crime amargo, eu vejo o meu futuro claramente agora, o meu futuro está cheio de canções, seja sempre verdadeiro comigo mesmo e o seu coração será para sempre forte. Seja verdadeiro consigo mesmo e o seu coração será sempre forte. E essa música ela também tem um certo lado permeador de um momento até da trajetória do The Strawbs, embora o Chas Cronk não tivesse ainda no grupo, que foi na época justamente do Bursting at the Streams com Part of the Union, em que a gravadora, a IM, ela ficou temerária com que a banda fosse vista como uma banda panfletária por meio das canções, e foi uma coisa que eles até recomendaram pro Dave Cousins e etc nesse inteirinho, para que ele tomasse cuidado até para que as canções da banda e etc não se tornassem meios muito politizadores e que poderiam causar divisões ao seu público. Mas o Dave Cousins sempre ele teve essa verve muito forte de tocar nas feridas e etc. E essa é uma música que fala muito disso. De eu vejo o meu futuro claramente agora, de nós vermos o nosso futuro e etc. como um ímpeto para mudança e etc. Né? E também ver essa questão de que o mundo está cheio das canções e etc. E de que as canções e que a música é um elemento também para tocar nessas feridas e para tocar também em temas politizadores, sejam eles norteadores de gostos por parte do público ou não. Então essa música também tem esse lado um pouco mais ácido e etc. Um lado também que retoma a esperança do futuro, também uma outra estrofe. O mundo somos você e eu, nós certamente sempre devemos ver a luz que brilha nos olhos das crianças. E uma coisa que eu acho muito legal dessa estrofe é que além do eco da inocência, né, dos olhos das crianças que nós sempre devemos ter, né, para buscas no futuro, para mudanças na nossa sociedade, termos esse senso de inocência, de utopia, para mudar as coisas que nós queremos mudar, né? É sempre também, eu gosto da recorrência da imagem da luz como um objetivo que o eu lírico ou os eu líricos das músicas, né? Porque o disco não é conceitual, sempre objetiva em atingir, em alcançar. E essa música também é um claro exemplo disso, uma canção muito bem tocada, um dos
grandes momentos do disco, principalmente na melodia de Angel Wine. Ela ecoa para mim alguns trabalhos do The Moody Blues, inclusive até em questões melódicas e etc. Eu acho a presença própria do Chas Kronk no baixo nessa música, porque ele também foi o autor do riff de guitarra brilhantemente tocado pelo Dave Lambert também nessa música, além das harmonias vocais do próprio Cousins e do Lambert, também formam essa música um dos pontos altos do disco. Outro momento bem analítico da movimentação social e etc. da vida adulta, até por exemplo, a gente fazendo um recorte da Inglaterra nos anos 70, está na próxima música, a funkeada bluesy Where Do You Go When You Need a Hole to Crawl In, composição do Dave Cousins. E essa música, para mim, é uma das músicas mais analíticas de existencialismo de todo o disco e etc. Eu acho essa música muito bem feita. Ela é um daqueles momentos do álbum onde você tem uma música mais, entre aspas, puxada a um folk swingado, que é uma tendência que os discos do The Strokes têm desde o primeiro disco, uma canção bem mais folk raiz e etc. Embora ela tenha inúmeras passagens de guitarra elétrica, guitarras até bem funkeadas e etc e tudo mais, né? E eu gosto muito dessa música porque ela é uma canção que mostra justamente a inquietação que a vida adulta traz para as pessoas e etc. E naquele contexto de desarmonia social da Grã-Bretanha dos anos 70 e etc. É uma música muito analítica isso, né? O Dave Cousins, ele historicamente, ele gosta muito de observar esses comportamentos e tendências humanas sobre aspectos filosóficos, psicológicos, para formar as suas obras, né? Para formar as suas vertentes literárias, vertentes líricas e etc. e tudo mais. E uma coisa, né, que é muito importante, né, que ele faz nesse paralelo da vida adulta é a correlação da infância e da adolescência, né, do senso de proteção que nós damos às crianças e aos adolescentes, de que ele vai se desfazendo na maturidade. O adulto, ele é por definição uma pessoa inquieta, que a todo tempo tem de escolher onde ele está para ir, qual buraco ele vai se enfiar, e que ele está sempre em busca de aonde correr quando as tensões sociais e quando a sua vida no geral, em distintos modos, em distintas coisas, vão apertando, né? E eu gosto muito dessa música, acho que ela tem um tom muito visceral e etc. Eu acho que dentro da mensagem dela ela passa muito bem essa dose de existencialismo, uma coisa meio sartreana, um Kierkegaard, que que fala muito sobre essa questão da angústia da liberdade, né? Que a liberdade é uma coisa muito importante para nós, mas a liberdade ao mesmo tempo ela não pode ser imbuída de uma certa confusão, e principalmente de uma confusão resultada de uma falta de estrutura social dentro de um contexto em que você vive, principalmente num contexto estatal, num contexto governamental, num contexto de panorama monetário, panorama principalmente político. Então, essa questão do onde você se esconde, você tem uma ideia de que não há um refúgio contra a própria consciência e contra a sua própria existência, que é ao mesmo tempo esse emaranhado de momentos onde a gente está tentando cavar o nosso próprio buraco, tentando escolher, conhecer onde a gente vai se enfiar e etc, né? Gosto muito dessa questão do buraco porque ela é muito recorrente em alguns trabalhos de literatura, literatura principalmente da depressão. Um livro que eu gosto muito nesse sentido é o A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, né? Que ele justamente fala isso, né? De que o desejo primitivo humano de um momento em que a gente está vivendo um contexto de muita
inquietação social, inquietação pessoal, é o desejo de voltar para a infância ou de voltar ao útero, etc, para escapar das demandas de você ser um adulto, das demandas de você ter de conviver com os seus problemas adultos e até não ter esse senso protecionista que nós temos na infância. Ao mesmo tempo que você tem um lado crítico do nós estamos protegendo mesmo essas crianças ou nós realmente estamos nos equivocando ao preparar eles para a vida adulta, né? Um eterno debate que nunca tem um resultado e etc, sobre o tipo de criação que nós damos às crianças e etc, isso de como essa transição para a vida adulta e esses dilemas nós enfrentamos da maneira correta ou nós enfrentamos da maneira equivocada, de como nós podemos superar os nossos problemas, né? Então essa música ela é meio que esse jogo mental, esse momento mental que entranha da sociedade muito bem. Eu gosto muito dessa música e etc. Acho ela um grande momento do disco, embora musicalmente eu não considere ela um dos grandes ápices do disco. Liricamente eu acho essa canção extremamente notável. Se na música anterior já tínhamos esse live mais politizado, assinalado no contexto lírico, no grande momento do disco, na minha opinião, iniciando o lado B, nós já temos isso de uma maneira extremamente mais escancarada, vamos assim dizer, com The Life Auction, que para mim é o grande momento do disco musical, uma peça quase clássica mesmo, sombria, densa e etc, mas ao mesmo tempo muito visceral e muito arraigada em uma poesia extremamente crítica e analítica sobre o contexto social e a corrupção moral do mercado e da política do ano de 1974 para 1975, né, quando o disco estava sendo concebido, produzido e efetivamente ali no seu processo criativo, né, em várias das esferas e etc. E mais do que a análise política, que a gente vai fazer um panorama aqui bem breve do que era a Grã-Bretanha, do que era a Inglaterra também naquele período 1974 e 1975, a música ela é dividida em dois momentos nos seus movimentos, da decadência física da cidade, da corrupção moral do mercado e etc, né? A música ela arraiga no seu título, né, que é o leilão da vida e etc, né? Uma crítica muito urbana e uma crítica do leilão como metáfora, né? A vida dentro do contexto da música ela é tratada como uma venda de bens que podem ser penhorados, e daí o Dave Cousins ele faz uma série de associações com os abutres e os lobos, que representam os oportunistas e os políticos e empresários gananciosos que são movidos por inveja e etc, e o poder de domínio sobre a vida de outras pessoas. O leiloeiro, que pode ser interpretado como o destino e etc, que reduz a paixão da vida e etc a números, a conquista, ao dinheiro. E o sacrifício, que entrega os bens materiais como anéis e etc, isso explícitos da letra, mas que se implora para manter os seus sentidos, os olhos, a voz e etc, para falar, para vociferar sobre esses problemas, né? Esses três pontos de metáfora principais são os que fazem a linha temporal da música Live Action, que para mim é o grande momento do disco e etc, né? Que dentro dessa música o Dave Cousins ele descreve o subúrbio industrial britânico como um lugar doente, um lugar onde esse leilão da vida está acontecendo a todo momento. Ele usa uma série de imagéticas já no início da música, né? Donas de casa
com problemas nas suas peles e etc, axilas, árvores, mostrando o lado cansado desse trabalhador, dessa cidade, desse país, né, em 1974, que era um país muito movido à indústria, muito movido à força do trabalho, né, de como a vida moderna reduziu os seres humanos e as engrenagens de limpeza e de trabalho repetitivo, né. Ele usa também, inclusive, a bandeira poluída justamente pelo alto uso, né, das fábricas com a fumaça e etc. Foi um dos anos mais poluentes da história da Inglaterra, segundo a ONU, né? E também pelo contexto em que aquilo estava inserido, né? A Grã-Bretanha dos anos 70, naquele período, estava em um clima de declínio econômico, de greves, poluição industrial muito alto, né? Naquele período, para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, a gente tinha uma inflação muito grande, né? Eu dei uma pesquisada aqui em números e entre 1974 e 1975 a inflação atingiu uma das maiores séries históricas do Reino Unido, né? Ela teve o dado de 24,2%. O dinheiro tinha um valor perdido muito rapidamente, o suor das pessoas que trabalhavam para conquistar seu dinheiro era perdido o valor, né, muito rapidamente, né, o que explica até parcialmente o título da música, que segundo Dave Cousins foi inspirado em uma manchete de um jornal. Eu não encontrei qual era o jornal, nem qual era a referência que esse jornal tinha feito, referência noticiosa de qual fato eles estavam noticiando, para usarem essa manchete, né. E além disso, né, a Inglaterra, por causa de todos esses problemas e etc, inclusive nessa mesma época eles fizeram o famoso socorro à FMI, né, ela é chamada de o doente da Europa, né, o local doente da Europa, da União Europeia. Inclusive, já em 75 teve um referendo para discutir o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e etc. Vários grupos foram favoráveis à saída e etc. Grupos majoritariamente à direita e etc., que defendiam argumentos como soberania, uma maior presença do livre comércio interno, controle imigracional para impedir principalmente com que pessoas de outros países e de outras partes da Europa migrassem para a Inglaterra e não tivesse uma superpopulação no país, enfim. Enquanto o argumento do centro do viés político e da esquerda, eles tinham o argumento de permanência do Reino Unido na União Europeia por principalmente, além de tudo, eles acharem que essa saída não traria efeitos econômicos e sociais positivos a um curto prazo, né, porque eles precisavam estancar a sangria, além de principalmente proteções dos direitos aos trabalhadores por normas incomuns que a União Europeia já tinha e etc, e de que eles poderiam perder caso a Inglaterra saísse o Reino Unido, né, saísse desse meio e etc. Além de cooperações de mudanças climáticas, de saúde, etc., e de análises para eventos de cooperação e etc., as famosas COPs, né, para discutir questões mais humanitárias na União Europeia como um todo, além de benefícios econômicos, claro, como o famoso single market, que muitos economistas dizem, né, que é a permanência no mercado único europeu, que não tem barreiras tarifárias, né, o que era essencial para que tornasse com que o Reino Unido e pessoas nativas do Reino Unido conseguissem mais empregos, não só em outros locais da União Europeia, mas também no próprio país e etc. E que isso incentivava a imigração de outras pessoas que queriam vir para o Reino Unido e, consequentemente, gerar mais emprego, né, de uma Europa social, digamos assim. E essa música, ela narra muito isso, num tom muito crítico também, num tom analítico sobre o papel desses famosos abutres
desses leiloeiros e etc, né, desses calculistas que querem vender a Inglaterra e querem se aproveitar de um momento de fragilidade do país para exercer ainda mais o poder de pessoas com maiores dinheiros, pessoas mais abastadas sobre pessoas mais pobres e etc, né? Então essa música ela representa justamente essa crítica do momento em que você tem um leilão da vida sendo feito sob a justificativa de uma retomada de um controle sobre um país, mas que na verdade é um controle por controle mesmo, para controlar a vida das pessoas e principalmente tornar as pessoas trabalhadoras, as pessoas com menos recursos financeiros, à mercê de pessoas mais abastadas, empresários, donos de indústria e pessoas abastadas mesmo. Então essa música ela tem uma semente até bem punk, né, na indústria como um todo e etc. Ela meio que reflete o fim do sonho e etc. As letras do disco elas oferecem os problemas, mas elas oferecem também possíveis soluções para eles ou reflexões para mudanças, né? E um dos versos fala muito bem isso, né? A paz de espírito não terá lar para aqueles que não amam, não sentem, né? De que o sentimento, de que a vontade de vociferar, de falar sobre esses problemas de maneira genuína é o que vai tornar as pessoas, é o que torna as pessoas muito mais conscientes e críticas e cada vez mais dispostas a tocar o dedo dessa ferida para tocar nesse problema e em outros problemas. Em seguida vem Don't Try to Change Me, outra dos momentos mais pessoais do disco. E aqui temos a estreia vocal no álbum de Dave Lambert, né, cantando a música Don't Try to Change Me, uma música de sua autoria e etc, né, que veio a ser uma das composições que ele considerou ali para inclusão no disco e etc, quando eles já estavam fechando o repertório. Uma outra música que o Dave Lambert tinha concebido ali para a feitura do Ghosts nessa mesma época tinha sido uma outra composição chamada Little Sleepy, que veio a ser gravada no disco seguinte, que foi o Nomadness, né? E essa música, ela basicamente é uma música que também fala sobre amor, sobre a inspiração de um compositor, né? Ela é quase uma metalinguagem de um escritor, de uma pessoa que está fazendo sobre música, falando sobre alguém. Eu não encontrei referenciais, pelo menos explícitos, por parte do Dave Lambert sobre a inspiração por parte dessa música, né? De quem ele teria se inspirado, provavelmente por uma questão pessoal da vida dele, de alguém que ele estava se relacionando e etc, né? Mas a letra ela fala sobre alguém que realmente mudou, né, essa vida dessa pessoa e etc. E tem esse momento mais explícito sobre o eu lírico ser explicitamente um músico, porque fala: a música que eu canto é a música que eu trago, não tente me mudar, eu faço o melhor que posso, não tente me mudar, sou feliz do jeito que eu sou. Você deu às manhãs uma luz que eu nunca vi antes, você me trouxe amor todo dia, você deu às minhas manhãs algo que eu nunca tinha tido, e eu joguei isso fora, né? E ao mesmo tempo que ela tem essa relação um pouco, né, de declaração, ao mesmo tempo que ela também tem essa declaração um pouco de eu amo essa pessoa, mas eu também vacilei com ela e etc, né? Uma relação um tanto quanto conflictuosa e etc, porque os verbos, né, do trazer, deu e etc, eles estão no passado e etc, mas eles também são arraigados num contexto muito presente, etc, né? E mostra uma suposta relação conflictuosa entre o eu lírico da música e a pessoa com quem ele se relacionou, e essa relação também talvez com o seu trabalho na música e etc, né? É muito pouco claro isso e é bem ambíguo, né? Porque o sentido pode ser variado. Eu gosto muito dessa música, eu acho ela uma canção simpática,
um momento mais rootsy assim do disco, né? Ela não é uma canção tão progressiva quanto as outras, variadas em andamento. Eu gosto muito da melodia também, de guitarra e etc, da percussão dessa canção e etc. Gosto muito do trabalho do Rod Combs, né? Eu já tinha falado dele aqui antes, né? E essa música para mim é um dos grandes momentos do disco, embora ela seja um pouco quebra-clima nesse sentido, né? Porque ela ela não tem um tanto do toque sinfônico como em outras composições. Em seguida vem uma breve introdução, um prelúdio chamado Remembering, de 55 segundos, gravado e composto pelo tecladista John Hawkins, né, que é um dos 2 créditos de coautoria dele no disco, junto com Live Auction, que ele escreveu grande parte da melodia, né, incluindo a seção final, em uma coautoria com Dave Lambert, né, embora no disco, salvo engano, a sessão final é acreditada ao Dave Cousins e só ao Dave Lambert, ele não participa, né? Embora ele seja acreditado na primeira sessão conforme ele realmente participou, né? E esse interlúdio ali de piano e etc, muito bonito, abre a penúltima música do disco, You and I, When We Were Young, composição do Dave Cousins, né? E essa música ela veio a ser uma das músicas vocalmente mais difíceis do repertório, porque como eu tinha falado, o Dave Cousins ele teve um contratempo na coluna durante o período de gravação do disco, durante o período de composição e gravação do disco. E essa música ele tinha gravado 2 takes vocais dela antes dele se submeter ao procedimento e etc. Ele até pensou em refazer depois, mas ele acabou não refazendo esses vocais devido a uma questão de deadline do disco e etc, em que também afetou a próxima música que a gente vai falar aqui, que é Grace Darling, que é a música de encerramento do disco, né? Essa música, ela ecoa um lado nostálgico, né, do passado mesmo, né, como do eu lírico como um todo, né, de tempos mais simples e etc, de momentos em que há um desejo muito do escape, né, que ecoa até, por exemplo, como eu já tinha falado antes, né, em Where Do You Go e etc, embora aqui seja uma questão mais vivencial, né, que ela ecoa muito isso, né, alguns dos momentos mais plásticos até, né, porque o Dave Cousins faz referências e etc, né, e ele diz: escovando as folhas caídas juntos ao outono, você e eu, quando éramos jovens, planejávamos o futuro sem saber o que ele nos reservava, de forma alguma, uma estrada para lugar nenhum. Nós mudamos de direção 1 dúzia de vezes. Aqueles tempos éramos você e eu quando éramos jovens, né? Há quem diga que essa composição teria sido uma resposta do Dave Cousins ao Tony Hooper, que foi integrante da primeira formação do The Strawbs e etc, e ele refletindo sobre esse período passado da banda lá desde o início do Strawberry Hill Boys ou Strawberry Hill Guys e etc, para o que a banda se tornou hoje, né? Mas ao mesmo tempo, independentemente disso, se for relacionado a ele, a uma relação mais fraterna ou algo do tipo, é uma belíssima canção. Acho essa música muito bem feita. Ela tem um toque barroco, que não é um toque muito baladeiro, cheesy, que efetivamente talvez outros artistas usassem esse tipo composicional para fazê-la dessa forma, e aqui ele usa esse recurso muito bem, etc, né? Inclusive ela teria orquestrações da Claire, né, que é violinista que tinha trabalhado no The Strawbs e também tocou no disco e participou de Grace Darling, né? Mas acabou que na versão final dessa composição ela não foi utilizada, esse arranjo de cordas e etc, de violoncelo para ser mais específico. Inclusive circulou-se um tempo na internet, eu nunca cheguei a ouvir uma versão alternativa dessa música com o trabalho, né, dela no violoncelo e etc, né. E essa música, ela tem muito também, ela ecoa muito esse lado
existencialista, né, de como eu já tinha falado da outra música anterior do álbum, né, mas ela também ela forma algumas coisas muito legais da infância inglesa, né? Que é, por exemplo, algumas frases que são particulares da infância inglesa e etc, né? Que são referências muito próprias. Caterpillar in paper bags, né? Lagartas em sacos de papel, que é uma referência clássica à infância rural da Inglaterra e etc, onde as crianças geralmente coletavam lagartas para observar propriamente a metamorfose do disco para se tornar a borboleta. E eu gostei muito que o Dave Cousins ele usa esse paralelo da lagarta se tornando a borboleta como um amadurecimento que inclusive a própria banda passou a ter, né? De nós éramos uma lagarta, nós éramos lagartos e viramos borboleta, nós florescemos e etc e tudo mais, né? E ela é uma das músicas, em termos de estrutura, que remete muito esse lado quase madrigal do início do grupo, um lado mais de inocência, né? Ela me ecoa mais esse estilo, diferente das outras composições do álbum e etc. E eu acho ela um dos melhores momentos do disco por causa disso, né? Acho que ela talvez tenha servido como um alô lá pro Tony Hooper, e eu espero que ele tenha ficado feliz, porque é uma música muito bucólica e que ecoa muito o início da banda ali, deles dois como deles como dupla. Ótima composição. E o disco se encerra lindamente com uma das melhores músicas da trajetória do The Strawberries, um clássico também desse período, que é Grace Darling. Ela foi lançada anteriormente como single, né, lead single do disco no final de 1974, antes mesmo do lançamento do Ghosts e etc. E ela é uma das músicas muito símbolo desse álbum e principalmente do trabalho muito orquestrado, barroco e muito emotivo do que é o disco em si, né? Essa música, ela, desde o início, Dave Cousins, ele a pensou como uma grande homenagem a Sarah e etc. Embora em Lemon Pie seja uma coisa mais romântica, lúdica, aqui é um momento mais rasgado, mais emocional e etc, né? Que o Dave Cousins, enquanto ele estava compondo a música e etc, ele pensou a canção numa estrutura similar a quase um hino sacro, que ele mesmo intitulou dessa forma, com uma instrumentação muito leve, instrumentações muito quase muito barrocas, a gente pode dizer, né, com participações de um coro e etc, e uma gravação principalmente feita em capela, principalmente, né, que lembrava até um pouco das músicas de câmara e etc, embora a instrumentação seja muito mais eletrificada do que necessariamente a música de câmara, que tem poucos instrumentistas, né. Essa música, ela desde o início, ela já na demo e etc, já para sua finalização, ela foi ajambrada dessa forma, para ter esse tom quase sacro, né, na sua estrutura melódica e etc, que ela é uma balada muito lenta e etc, e ela é muito onírica, mas ao mesmo tempo ela não é uma balada atmosférica, ela tem uma força muito grande no instrumental, que é um instrumental de emocionar, inclusive, né. E para a feitura dessa música, feitura musical, né, a banda teve alguns desafios, né, eles acabaram gravando essa música na capela da Charterhouse School. E para quem conhece muito bem rock progressivo, a Charterhouse School, ela foi um celeiro de uma das principais bandas da história do nosso movimento, que é o Genesis, né? O Genesis foi formado na Charterhouse School e a banda queria gravar parte do instrumental numa capela
né? Parte da percussão do Rod Cumbis foi gravada numa capela, e também a linha de órgão, de teclado da música também seria gravada numa capela e etc. E parte também das harmonias vocais. O Dave Cousins, ele gostava muito da ressonância que capelas tinham e etc, justamente com o intuito até da própria verve clássica e, entre aspas, sacra que ele queria para a música, né? E essa música ela foi gravada parcialmente lá e etc, e na capela da Charterhouse School, onde inclusive o Tom Allen, que foi produtor do álbum, tinha estudado nos anos 60 e etc, então ele conhecia o lugar e foi recomendação dele inclusive a locação. Ela tinha um órgão de tubos, o órgão de igreja mesmo da capela, que ele acabou sendo tocado não pelo John Hawkins, que era tecladista da banda, mas sim por um outro músico que era o organista da capela, chamado Alastair Ross, que também coordenou parte dos arranjos de coro da música, né, que foram feitos pelos musicistas ali, pelos músicos e musicistas, porque tinha mulheres também, que estavam ali na capela e etc. E acabou que a linha de órgão muito bonita dessa música foi tocada num órgão de tubo, como o próprio Cousins queria e etc, pelo Alastair, porque o John Hawkins, ele não tinha experiência em tocar no órgão de tubo, e o órgão ele tem um atraso, um delay muito grande da pressionagem das teclas para ressonância delas, e com esse delay o John Hawkins ele acabou em alguns takes se embaralhando e fazendo com que as linhas e as linhas de teclado e as melodias acabassem sendo finalizadas antes dos compassos onde elas estariam na música. Então o Alastair Ross ele acabou tocando nessa música, a Claire também, que foi violoncelista, que participaria em outra música, como eu tinha citado, participou dessa música também para ajudar também nesse acabamento sacro que o próprio Dave Cousins queria e etc. E além disso, teve um contratempo, porque a banda finalizou o instrumental da música antes do Dave Cousins fazer o pequeno procedimento de punção lombar que eu tinha falado que ele tinha feito e etc. E se em outra música ele tinha gravado parte dos vocais antes, em Grace Darling ele fez o procedimento sem gravar os vocais e etc. E quando ele estava no processo de recuperação e etc, eles tinham o deadline para entregar as masters do álbum, e ele tinha que gravar os vocais de Grace Darling, os vocais definitivos da faixa. Ele tinha gravado uma voz guia ou algo do tipo. E ele acabou gravando os vocais da música deitado no chão do estúdio. Ele ainda não estava 100%, ainda estava sentindo dores. Então ele tinha que finalizar aquele vocal e gravou a música deitado no chão do estúdio. Tom Allen fala que foi uma experiência até boa, porque ajudou a visceralidade emotiva, da fragilidade do eu lírico da música e etc. E essa música, ela faz uma referência, a letra ela é uma declaração de amor, né, do próprio Dave Cousins a Sarah, uma declaração que faz uma referência muito forte a tempestades e a itens naufrágicos ou náufragos, né, que ele compara o eu lírico em si, né, e o próprio Dave Cousins compara os seus reveses, os seus problemas, as suas vidas a um mar revolto e etc, enquanto a graça salvadora, né, a saving grace que ele fala na música, e a Grace Darling, né, que ele faz também essa alusão da imagem, né, que tem a ver, claro, com uma figura muito importante da história da Inglaterra, que eu já vou falar para vocês quem é. Há uma que lhe salva daquela tempestade, que é o bote, que é alguém que salva a sua vida, salva vidas, né, ali naquele mar e etc. E a música ela tem um instrumental muito bonito e etc, muito declarativo sobre o que fala a canção e etc, né?
fazendo um paralelo com o Farol, a âncora, né? A estabilidade que aquele amor trouxe para ele. E também ele faz uma clara referência à filha do Guardião, que é uma referência clássica ao Guardião do Farol, que tem a ver com essa história da Grace Darling real, que eu vou falar para vocês quem é. E também toda essa referência mesmo de estou passando por esse mar turbulento e você é meu bote salva-vidas, você é a pessoa que me resgatou daquele náufrago, né? Então é uma música muito bonita, porque poderia se perder numa cafonice, né? Nesse espectro, e a música ela se sustenta muito bem, além de, claro, a melodia linda, né, do trabalho do Alastair no órgão, também de toda a banda, das harmonias do Dave Lambert com Dave Cousins, o Chess Kronk também com linhas mais cromáticas no baixo e etc. A música, como eu falei, tem uma referência real, a heroína vitoriana Grace Darling, né? Quem foi Grace Darling? Grace Darling tinha o nome completo de Grace Horsley Darling, né? Ela foi uma das maiores heroínas, né, do Reino Unido no século XIX. Por quê? Porque em 1838, ela junto com seu pai avistaram um navio chamado Forfarshire, que tinha naufragado perto de recifes de uma região muito costeira da Inglaterra, que era a região das Ilhas Farne, né? A Grace... e esse pai ele era guardião de faróis ali perto de ilha e etc, de outras regiões costeiras e etc. Ele já trabalhava nesse meio marítimo, e ela avistou esses sobreviventes agarrados a essas rochas, porque o navio ele tinha naufragado próximo a regiões mais costanheiras, com alguns recifes, e alguns dos passageiros que estavam ali naquele navio, ao pularem ali no mar, conseguiram se ir nadando ali em recifes ali perto e coisas do tipo, tentando se manterem, né, a deriva ali até esperarem algum resgate, ou até quando eles pudessem, né? E acabou que ela e o pai dela, que se chamava William, remaram um pequeno barco que eles estavam ali noturno por quase 2 quilômetros. Há algumas versões que falam que eles chegaram a remar até 4 a 5 quilômetros por ondas gigantescas num mar extremamente revolto à noite, para salvar aqueles sobreviventes que eram completos desconhecidos, né? Ao todo eles conseguiram salvar 9 a 11 pessoas, no número exato varia e etc. E depois desse ocorrido, ela ficou famosa por toda a Grã-Bretanha pela sua bravura e pela pouca idade. Ela na época tinha 20 anos e etc. E por ela também ter sido muito ativa braçalmente para salvar aquelas pessoas, né? Principalmente por ser uma figura feminina e etc. Num contexto de um mar muito revolto, e deles terem utilizado um meio de salvamento muito parco, que era um barco simples e etc. Mas a garra, a bravura daquela menina fizeram com que ela se tornasse uma das figuras ali heróicas mais importantes ali da sua época, e principalmente uma figura heróica feminina, né? Ela acabou recebendo medalhas, honrarias do Império Britânico, chegou inclusive a fazer uma doação em dinheiro que foi parcialmente dada à caridade na época, e se tornou um símbolo de virtude, sacrifício e altruísmo para a Inglaterra, né? E basicamente o Dave Cousins, ele faz um trocadilho muito bem feito, transformando, né, reverenciando essa figura histórica, né, ao mesmo tempo que ele faz a correlação com aquela mulher, com essa namorada que é a Sarah, na vida dele, e o impacto que ela teve salvando ele em um momento muito difícil, em momentos revoltos, em momentos complicados da sua vida, né? Então essas referências históricas formam também todo o sabor romântico da música, para além, claro, da declaração de amor, mas principalmente, claro, da questão romântica literária mesmo. Encerra brilhantemente o Ghosts, que é um testemunho
da riqueza artística do The Strokes, uma das bandas mais subestimadas da Inglaterra dos anos 70, uma banda que teve uma discografia intensa e extensa, né? Lançaram muitos álbuns, muitos discos de destaque, todos esses que eu citei valem a oitiva, também outros futuros também, né? O grupo encerrou as suas atividades em 2023 e nós perdemos, infelizmente, o Cousins em 2025. Ele era uma figura muito querida também no cenário folk inglês e no cenário da música inglesa e etc. Com tantos anos de carreira, ele nos deixou aos 85 anos e ao longo desses anos ele colecionou muitos amigos, etc. Apesar de ter coordenado ali o The Strokes com mãos de ferro em alguns momentos que foram necessários, foi uma banda que passou por muito perrengue assim nos anos 80. Empresário safado que tentou pegar a fatia deles, eles até ficaram um tempo em ato por causa disso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da homenagem, gostado do vídeo, gostado de todas as referências, de todas as riquezas que esse disco, além de, claro, outros que a gente pode, claro, fazer vídeos futuramente do The Strokes, tem, né? E é isso. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham do álbum, se vocês gostaram do vídeo. Enfim, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.